Bom, agora eu já tô aqui com ele que, falando em dicas boas, tem muitas pra dar pra gente, pro nosso dia a dia ser muito melhor e deixar os incômodos, a ansiedade bem longe da gente. Tô falando do José Sensini, farmacêutico e fitoterapeuta. Bem-vindo! Tudo bom, Regiane? Você tá bem? Tudo ótimo, Quanto graças tempo? a Deus. Tudo bem. Saudade. Quanto tempo, né? Pois é. Que mesa linda que você trouxe, hein? Linda, né? Tá ótimo. Linda e cheia de coisa boa. Bastante importante aí nesse momento, né? Que a gente precisa cuidar de algumas questões da nossa saúde. Então a gente veio falar disso. Tem muitas dicas legais aí pra gente... Nossa, o cheiro... Esse alecrim tá maravilhoso demais. Bom, a gente percebeu que nos últimos tempos a procura por medicamentos, sejam eles fitoterápicos ou alopáticos, etc., para ansiedade, depressão, insônia, teve um aumento gigantesco, né? Exato. A gente teve um ano muito diferente, muito difícil para muitas pessoas e foi um gatilho para aparecerem esses problemas. Isso. E a gente pode encontrar na fitoterapia soluções muito interessantes e que Muito podem ajudar a boas. gente, inclusive, a reduzir a quantidade de remédios que a gente toma. Sem dúvida, né? A saúde mental durante essa pandemia é um assunto que veio à tona com tudo, né? Já era importante, agora então mais ainda. E a gente tem algumas opções naturais valiosíssimas, né? Por exemplo, aí do seu lado, a melissa é um aliado poderoso que pode ser utilizado em chá ou cápsula para tratamento de ansiedade ou insônia. Ah, é? É uma, ansiedade também? Uma erva muito boa para só pra tratamento dormir de melhor. ansiedade. Ai, que Exatamente. legal. E Você vai dar uma receitinha de como usar a melissa também, a gente né? vai falar dela, Tá. dela e do alecrim. O alecrim, em contrapartida, ele já é mais utilizado para um quadro de depressão, de desânimo, para dar ânimo mesmo. Ao contrário da melissa, que tem um efeito mais sedativo, o alecrim é um energizante, ele vai te dar energia para você trabalhar no dia a dia. Às vezes home office é difícil, né? Cansa a rotina, sempre no mesmo ambiente. Então o alecrim pode ser uma erva interessante para você utilizar. O cheiro do alecrim já dá alegria pra gente. Já é ótimo, né? Só de sentir o perfume eu já fico E mais o chá é alegre. maravilhoso, muito Sim. fácil de tomar, muito gostoso. E o mulungu? O serve pra quê? mulungu é a erva brasileira mais estudada para tratamento de insônia. Ah. Então, para as pessoas que estão com dificuldade de dormir, ele pode ser utilizado. É uma opção. Na forma de chá, cápsula, você encontra de várias formas no mercado também. Legal. É uma opção Esse bem... aqui é a forma desidratada dele, né? Esse é a forma desidratada, exatamente, Legal. da planta. Muito bom. Tá. Aqui na frente a gente tem essa que chama equinácea. Equinácea. A equinácea não é uma planta muito conhecida no Brasil, mas a gente utiliza bastante, existe bastante ela no mercado. É Que uma isso, é a flor planta. dela? É a flor dela, é. Olha. É uma planta, uma flor muito bonita que a gente utiliza para aumentar a imunidade. Então, né, nesses momentos de incerteza, e sempre é muito importante a gente cuidar da imunidade, né? A equinácea é uma opção muito boa. A gente já utiliza ela há muito tempo para tratamento de problemas respiratórios. Legal, muito bom. Tá. Agora essa aqui eu também não conhecia, O não. astragalos também não é muito Nossa, conhecido. que bom que você falou, que eu ia demorar. Astragalos. Astragalos, Ah. é uma planta que vem ganhando muita importância no Ocidente, mas ela já é milenarmente utilizada na China. E cheiro bom. foi muito utilizada durante a pandemia na China para essas questões relacionadas ao Covid-19. Ela parece o quê? Um É uma tronquinho, raiz, né? é uma raiz, E Toda desidratada cortadinha. também você encontra facilmente nas farmácias e ela tem um efeito imunoestimulante também importante. Então aqui a gente tem a galera da imunidade. Essa é a galera da imunidade, Tem exatamente. o própolis nela Própolis, muito conhecido, né? Além de estimular a imunidade, ele é um ótimo antiviral. Inclusive, tem estudos promissores do uso dele para auxiliar a diminuir a carga viral, inclusive do Covid-19. Olha que bom. Então, A ainda não importância é de usar todos os dias confirmado. algumas gotinhas. É muito seguro, né? Umas 30 gotas para adulto por dia. É uma dose interessante, pode ser tomado mais, mas aí é Mas sempre toma importante. diluído na água? Pode ser. E se eu pode quiser ser. pingar aquele aquoso direto na Direto garganta, na pode ser boca, também? pode ser. Tem a opção com álcool, tem a opção sem álcool no mercado já. Você pode optar por qualquer uma. E para achar sua dose é interessante você falar com um profissional capacitado para te orientar, um farmacêutico, por exemplo, na farmácia, um médico, Legal. nutricionista, eles podem te ajudar nisso daí. Tá bom. E o alho, que também é muito famoso por Muito ajudar na famoso, imunidade, muito né? famoso, sem dúvida. O alho, ele tem uma função imunoestimulante, que é interessante, pode nos ajudar, muito utilizado para gripes e resfriados comuns. E ele tem uma função interessante também, que é uma função anticoagulante, que o problema de coagulação, ele vem sendo muito debatido na questão
do Covid-19, né? Então, um efeito anticoagulante pode ser interessante no tratamento também. É verdade, é verdade. Inclusive, medicações anticoagulantes Medicações são usadas anticoagulantes estão do caso sendo que a utilizadas. pessoa tá, né? Já estão nos Legal. protocolos dos hospitais, já. Realmente, realmente. E os florais também são famosíssimos por Floral, ajudar em momentos em que a gente tá, como diz por aí no português, mas, né, do dia a dia, virado no giraia. Virado no giraia, por aqui, né? É. O floral é um medicamento muito interessante, ele é um pouco diferente, mas ele é muito interessante para nos ajudar a lidar com emoções que a gente não está conseguindo lidar. Então, nesse momento de mudança, com um filho em casa, muito trabalho, convívio com parentes, né? Ele pode nos ajudar a lidar com uma certa emoção que você não está sabendo lidar, uma raiva, uma vida em conjunto com os filhos, até para os filhos pode ser utilizado para acalmar as crianças, Tem fazer elas criança também, né? Isso, exato. É a mesma medicação para adulto e criança, é uma medicação muito segura, extremamente segura, pode ser útil para as crianças, para acalmar elas, fazer elas terem mais foco durante as atividades EAD, né, à distância na escola, que é um desafio. Então, ela é bem versátil. Aí é interessante você realmente falar com um profissional capacitado, pode ser um médico, um terapeuta, um farmacêutico, para ele orientar você e montar uma fórmula específica para o seu caso. Tá bom, ótimo, de acordo com os sintomas que você está apresentando, né? Claro. Exato. Agora aí, pertinho de você, quem que tá? A gente tem o alcaçuz, que é uma planta que tem um efeito interessante como antiespasmódico pulmonar, ou seja, ele diminui a tosse. Ele pode ser um alívio para as pessoas que estão com muita tosse, tem um efeito expectorante também. E o guaco, que é um famoso expectorante, né? Para ajudar a limpar o pulmão, tirar a secreção. Ele e o açapeixe são duas plantas encontradas facilmente no Brasil. Açapeixe? Açapeixe é essa plantinha aqui. Tem um nome diferente, né? Mas é fácil de encontrar, não é difícil. Tá. E eles são duas opções muito versáteis para tratamento de problemas respiratórios. Bom, o guaco é famosíssimo Guaco já é famosíssimo. há muito tempo, Exato. né? Pra quem tá com tosse, né? Essas tosses. Exatamente. Tanto a seca quanto a produtiva, a gente pode usar Pode ser o guaco? utilizado para ambos os casos, Ah, é? principalmente a produtiva, Tá. mas pode ajudar também na tosse seca. Aí você pode juntar o guaco com mel, por exemplo, que ajuda nessa parte da secura do pulmão, é uma opção, né? Uma outra opção que a gente trouxe também... Tô curiosa pra saber o que é isso. Essa literalmente uma geleia amarelada, isso é a geleia real, é um produto apícola, tá. né, que as abelhas produzem, importantíssimo, que aumenta a vitalidade do corpo, aumenta a imunidade, melhora a disposição, pode ser útil no estresse crônico e também trata problemas respiratórios importantes. E isso é pra usar como? Isso você vai utilizar meia colher de café por dia dessa geleia. Você encontra em cápsulas também, pode ser utilizado em cápsulas, mas muitas vezes você encontra in natura, ela tem que ficar na geladeira, né? Aqui ela já está dando uma derretida, mas você utiliza um pouquinho ali, meia colher de café por dia é o suficiente para você sentir esse efeito já. Tá, é a geleia real. A geleia real, é só procurar por geleia real. Geleia real. Exatamente. Que pode ser em cápsulas ou pode ser assim. Gente, mas tá parecendo, olha, até um dedo aqui no prato. Tá parecendo um creme, eu tava quase passando na pele. Ela tem uma consistência um pouco pastosa. Olha que interessante. Muito legal. Bom, isso aqui também é riquíssimo, né? É, valiosíssimo, sem dúvida. Bom, eu sou super a favor. Eu acho que no Brasil, especialmente, o lugar que a gente mora, tem o privilégio tão gigantesco de ter uma quantidade de plantas, de raízes, de flores e folhas que a gente pode usar a nosso favor na saúde, né? É o país com a maior biodiversidade em flora e em fauna, né? Então a gente tem muitas opções. E muitas que a gente nem conhece ainda. E tendo os estudos avançados da forma como já avançaram hoje em dia, né, seria até um desperdício a gente não usar e não lançar mão desses recursos para benefício da nossa saúde, seja ela física ou mental, né? Porque o alcance é gigantesco, né? É gigantesco na forma de chá, é muito acessível, né? E pode ser um aliado importantíssimo em todas as questões de saúde, inclusive agora. Tá certo. Vamos fazer o seguinte? Vou dar um recadinho na volta, eu vou te encontrar lá na cozinha. Perfeito. Porque o José tem pra gente 2 chás, tá? Ele vai ensinar pra gente as quantidades certinhas, o tempo da infusão, pra gente entender direitinho como extrair o melhor da planta. Um vai ser para a saúde mental e ansiedade na quarentena. Digamos que precisamos Todo todos. mundo, né? A gente já toma agora, já. Agora, mas minha dose já tá garantida de hoje, o resto eu faço em casa. E também um outro para tosse e melhorar a imunidade. Olha aí, 2 preciosidades para você guardar pra vida. Vamos lá, Regiane. Só que o chá
tem formas corretas da gente fazer, de elaborar, para extrair o melhor daquela erva que a gente vai utilizar, né, José? Perfeito, exato. Basicamente, a gente tem duas formas de se fazer um chá. Uma infusão e uma decocção. A infusão é quando você coloca na água quente e abafa, deixa ali descansando um pouco. A decocção é quando você precisa ferver aquela planta por mais tempo. Mas todas as plantas podem ser usadas dessas duas formas? Então, ou cada uma tem um jeitão? Cada uma tem um jeito, mas de uma forma geral, quando você pega uma planta que é mais dura, que é uma raiz, uma casca, você tem que fazer uma decocção. Um gengibre, por exemplo, que é uma raiz, é importante você ferver ele pelo menos uns 5 minutos, em fogo baixo mesmo, levanta a fervura, deixa 5 minutos fervendo, é importante para você extrair com mais eficácia os princípios ativos. Tá, então quando são caules, raízes, semente, fruto, partes mais duras, a gente ferve por uns 5 a 10 minutos, deixa em fogo baixo fervendo. Se é uma folha ou uma flor, só deixar na água quente, também uns 5 minutos, né? Tampa, abafa, para manter os princípios ativos ali também, não precisa ficar fervendo, isso é uma infusão. Tá? Se a gente usar o que deveria ser na infusão fervendo, a gente está acabando com os princípios ativos? Exatamente. Está deixando aquele chá pobre? Muitos princípios ativos podem ser voláteis e eles vão evaporar e vão embora. E você vai perder eficácia, Aí sem você vai dúvida. tomar só uma água saborizada. É, mais ou menos isso. Né? Então vamos fazer direitinho. Primeira receita Vamos lá. que o José vai passar pra gente é o chá de alecrim com melissa. E esse é para a saúde mental e ansiedade durante a quarentena ou durante a vida. Porque ansiosos estamos sempre. A quarentena foi só, como diria lá em cima, o plus a mais. Exatamente. Na minha casa, a gente brinca com o plus a mais. E aí? O primeiro que a gente vai fazer é utilizando o alecrim. Tá? Aqui eu tenho um raminho de alecrim, mais ou menos 1 colher de sopa de cada planta. Tanto faz se for o seco ou o fresco? O fresco você vai precisar de um pouco mais, né? O seco ele fica menorzinho, você consegue... ele parece que ele cabe em menos espaço na realidade, né? Mas a título de volume. Pensando no seco, que talvez seja mais fácil, 1 colher de sopa do seco. Tá. Né? 1 colher de sopa do seco, 1 colher de sopa da melissa, também seca, pode ser. É o suficiente para você fazer um chá que pode ser consumido de 1 a 3 vezes ao dia. Isso para um adulto, tá? Para criança tem que falar com um profissional, tem que reduzir a dose, fazer proporcional ao peso da criança. Né? O tamanho dela. Tá? Então, se você pegar o alecrim, né? Nesse caso, é infusão. Infusão, exatamente, são 2 folhas, né? O alecrim que vai ter um efeito, como eu disse, para ânimo, para aumentar o ânimo, né? Inclusive auxiliar nos quadros de depressão. Tem um efeito que estimula a circulação também. Dificilmente ele vai subir uma pressão nessas dosagens, né? O paciente hipertenso poderia utilizar, idosos também poderiam utilizar. Junto com a melissa, ele vai ter um efeito modulador das emoções. Então, vai aumentar seu ânimo ao mesmo tempo que vai controlar a sua ansiedade. Né? Então, a gente está trabalhando com 2 ervas que vão, de certa forma, causar uma modulação emocional. Né? Se eu pegar aqui, eu tenho a água já quente, né? Eu vou colocar o suficiente, 200, 300 ml de água, o suficiente para uma dose. Lembrando, você pode fazer isso 3 vezes por dia. Dá para fazer o litro e consumindo ao longo do dia? Pode fazer o litro, né? Então você utilizaria 3 colheres de sopa de cada uma das plantas, coloca em 1 litro d'água e vai consumindo ao longo do dia, certo? Deixando aqui, a gente pode deixar em infusão. 5 minutinhos. Uns 5 minutinhos. Para fazer infusão, precisa tampar, obrigatoriamente? É bom, né? É bom. Não precisa obrigatoriamente, mas ao tampar, você também evita que parte dos princípios ativos evaporem. A gente tem essa mania, né? Que a gente aprende com a avó, né? Mas tá certo, as nossas avós têm razão nesse ponto, sem dúvida. Muito bom. A sabedoria delas é maravilhosa, né? Então, a gente deixando aqui, se eu for coar, né? Ele já extraiu, provavelmente. A gente vai ver que a cor do chá já tá... Né? Derrubei um pouco aqui, né? Não tem problema, não. Agora, se a pessoa tiver dúvida, por exemplo, ela não sabe se aquela erva deve ser fervida ou deve ser feita na infusão. Porque muitas vezes a gente, sei lá, pega uma melissa como essa que você apresentou aqui. Como ela está desidratada, tem um pouco de cabinho junto, um pouco da folhinha está bem macerada. A gente fica um pouco na dúvida se é folha, se é raiz, etc. Na dúvida,
pergunte, um consulte, profissional. mas não faça errado, né? Exatamente. É muito importante também você não pegar algo no mato, na horta, que você não tem certeza do que seja, porque tem Comprar de plantas lugar muito duvidoso, similares que têm uns efeitos completamente diferentes. Sim. Então procure um profissional, um estabelecimento que possa te ajudar, que possa te orientar. E sinta o cheiro da planta, mesmo desidratado, pode tomar. Eu quero. À Gente, eu vontade. amo chá. Ai, o chá de melissa é tão maravilhoso. É Com alecrim, maravilhoso. então, gente. Olha, e a cor, que lindo que fica. Eu me descobri uma doida por chá de uns 2 anos pra cá. Não era, mas olha, como é bom e como faz bem. Como tem aquele efeito... Às vezes a erva nem é tão poderosa ou nem tem a ver com aquilo que você está buscando. Acalma, mas mesmo. o fato de ser um chazinho, uma aguinha quente que você está colocando dentro do seu organismo, já traz um sossego, uma paz, uma coisa tão gostosa. Quando você potencializa com a erva correta, aí sim o efeito é ótimo, maravilhoso. É ótimo. Vou esperar esfriar, porque tá bem Duas quente. plantas muito seguras, a melissa é maravilhosa. Para outras questões também, ajuda em questões hormonais femininas. Ai, que bom. Insônia, ansiedade, alguns problemas respiratórios também. É uma planta bem versátil, bem legal. Delícia. Enquanto esfria, eu vou passar a receita para você do outro chá que a gente vai fazer, que esse é para a tosse e melhorar a Exato. imunidade, tá bom? Ele vai usar, o José vai usar o chá de alcaçuz com equinácea, é Alcaçuz equinácea, a gente optou por colocar um pouco de guaco também. Ah, o guaco tá aqui também, pra uma colher de guaco, tá. Para potencializar o efeito expectorante de limpeza do pulmão, né? Um efeito anticoagulante também importante sobre o pulmão, que agora está em pauta, né? É interessante a gente pensar nisso também. Então esse chá a gente vai aliviar a tosse, né? Diminuir a tosse, limpar o pulmão, com um efeito expectorante, um efeito broncodilatador das plantas e aumentar a imunidade também, né? Com esses 3 itens. Então a gente tem aqui... Esse também é infusão. Também é infusão. Tá. Deixa eu tirar aqui. Quer jogar aqui na pia? Pode ser. Quer tirar? Deixa eu ajudar você, peraí. Esse daqui. Isso, perfeito. Prontinho. É a mesma dosagem de cada uma das plantas, tá? Podemos também utilizar 3 vezes ao dia, se necessário, sempre observando a evolução dos sintomas. Então vamos supor que você está com uma tosse, fez um chá, a tosse aliviou, tudo bem, segura um pouco, né? Sempre junto com um profissional capacitado para te orientar. E sentiu uma melhora, espera um pouco, toma um mais tarde só, sem exagerar e sempre observando o que está acontecendo, certo? Bom, lembrando que, assim, pelo menos na minha vida eu costumo fazer dessa forma. Quando os sintomas são muito leves, uma coisinha, não resfriadinho, um quadro viral que a gente sabe que vai passar, um chazinho segura muito bem. A gente vai segurando os sintomas e tal. Mas muitas vezes, até para questões mais complicadas e mais sérias, eles são coadjuvantes. E ajudam aquele quadro a melhorar mais rapidamente. Então a gente pode, né, usar à vontade, né, José? Sem dúvida. Muito bom. O alcaçuz, por exemplo, dessa fórmula, é uma planta muito versátil. Aqui a gente vai utilizar ele para tratar a tosse do pulmão mesmo, porque ele tem um efeito antiespasmódico pulmonar e alivia a tosse. Mas ele é uma planta que pode ser utilizado para várias questões. Por exemplo, estresse crônico, para pessoas que estão trabalhando muito, cansaço físico e mental. Que o home office está trazendo para as pessoas também. Muito importante. Ele é uma planta que tem uma característica que nós chamamos de adaptógeno, que é um termo novo no mundo da suplementação, que é muito interessante. E, além de outras questões, tratamento de dores, tratamento para questões relacionadas à vida sexual, ele é muito versátil. Vamos fazer, então? Então, o alcaçuz, uma colher de sopa do alcaçuz, o guaco, expectorante também. Aqui tá tudo desidratado, né? Tudo infusão também. Tudo infusão. Apesar do alcaçuz ser uma raiz, ele tá bem picadinho aqui. Eu poderia fazer uma decocção com ele antes. E a equinácea, ok? Coloco os 3, vou colocar água quente também. Vamos deixar de 5 a 10 minutos extraindo, né? Podemos abafar se quiser, deixar ele aqui. E corre para abraço. E corre pro abraço. Né? Só pro tomar. chazinho gostoso. Dá pra transformar tudo isso em chá gelado? Se eu quiser manter na geladeira e tomar geladinho? Pode esquentar, fazer, extrair. É importante extrair no calor, mas depois você pode deixar na geladeira, né? O alcaçuz, inclusive, ele é extremamente doce. Ele serve como um adoçante. Esse chá você não vai precisar adoçar. Eu não adoço nenhum. Eu adoro o sabor das ervas. Perguntas rapidinhas, que a gente tem um tempinho só aqui. Vamos tentar responder o mais rápido possível. Certo. A Cris, preciso de uma erva para urticária. Qual seria?
Urticária várias, pode ser a hortelã, a menta, urticária de pele, pode passar, pode tomar, a bardana também são opções. Urticária para pele, né, no caso. Isso. Herbert Belém quer saber quais são as plantas que podem ajudar no sono. Mulungu, melissa, duas que falamos hoje aqui, é uma boa opção, Herbert. Tá. Pressão alta, a Vesiva quer saber. Tem alguma restrição? Alguma planta que não pode ser usada para pressão Dessas alta? que a gente falou, não. Pode ser utilizada. Todas Tem que essas. tomar cuidado com gengibre, com canela, mas essas podem ser utilizadas. Tá. No final eu punha mel... Ah, não, peraí, né, Fátima? Vou fazer um xarope de açúcar queimado, gengibre, cravo, canela e guaco. E no final colocava um punhadinho de mel. Porque não pode ferver o mel, é verdade? É verdade, Boa pode essa receita? quebrar propriedades do mel. É interessante para problemas relacionados à friagem, essa receita. Então, uma gripe, um resfriado, com calafrio, febre baixa, nariz escorrendo, é uma receita boa. Receita boa, tá bom. Perfeito. Aparecida quer saber para baixar a glicose. Você lembra de alguma? Pata de vaca, tem uma Quem planta... sabe tudo é enciclopédia, né? Menino! A gente trabalha com isso 24 horas por dia. Pata de vaca? Nisso. Pata de Como vaca. é que usa? Tem uma planta que chama pata de vaca, porque a folha parece uma pata de vaca. Pode ser utilizado na forma de chás, de cápsulas, é bem fácil de encontrar. Ah, legal. Bom, se tiver mais alguma pergunta aqui, depois você vai lá no nosso @revista da manhã. Perfeito. Ou então você pode ir direto no Insta do José e fazer a pergunta para ele. Já começa a seguir, não é? José Sensini. Arroba Tem José muitas Sensini. dicas lá. Sensini a gente vai escrever com... SENCINI. Primeiro o S, depois o C. Exatamente. Tá bom. Ou então, você pode fazer contato através do ebramec.edu.br, é isso? Exatamente, esse é o site. ebramec.edu.br. José Sensini, farmacêutico e fitoterapeuta, muito obrigada pelo Obrigado. chazinho. Tchim, tchim. Tchau, tchau. E muita saúde, brindar com chá é bom demais. A gente faz isso demais. todos os dias aqui. Até a próxima, viu, Até a amor? próxima, Regiane. Obrigada. Tchau, tchau.